Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Todo mundo tocou no altar aí? Xiii. Tocaram no altar? Amém. Então tá bom. Lembra que a gente sempre fala, né? A questão da autoridade. A autoridade espiritual. Quando a gente tem convicção e certeza daquilo que a gente está falando, a gente fala com firmeza, né? Amém. Toquei, eu creio. Né? Então nós falamos com firmeza. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, primeiramente de 1 a 6. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Amém? Ok? Aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à leitura da palavra. Todos encontraram? Amém? Tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Agora vamos no capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidom se tivesse operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito assentadas em saco e cinza, elas teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Somente até aqui. Podem tomar seus assentos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer pelo rico privilégio concedido de estarmos, Pai Santo, ministrando acerca da Tua palavra. Senhor, é o Teu Espírito Santo, Pai, que é aquele que nos inspira, que nos unge, é aquele que prepara os corações para receber a semente. Assim eu oro, Pai, para que a mesma ela venha, Pai, a brotar, frutificar e dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus.
Amém. Amados, a história da igreja, ela não começa em grandes prédios, templos, catedrais, mas nas estradas empoeiradas da Galileia. Começa com um grupo pequeno de homens comuns. Quando lemos aqui Lucas 9 e depois lemos também Lucas 10, nós vemos um protótipo da igreja em ação. O que começa de forma restrita, pequeno, rapidamente se expande, mostrando que o propósito de Jesus nunca foi criar um clube fechado, mas um exército em movimento para uma colheita abundante. A igreja começa pequena, começa com 12. Isso nos faz lembrar do Gessel. O Gessel é como aqui a igreja começou. Um pequeno grupo. Abrindo um parênteses, o Gessel, ele é uma ramificação da igreja para contribuir para a edificação e o crescimento dela. A nossa igreja, ela não é uma igreja em células, porque igreja em células, a igreja está no centro das células. Então, aí na medida que vai crescendo, tem pastores e redes, pastores e células. No nosso caso, o Gessel, que não deixa de ser uma célula, ele gira em torno da igreja. E há muitos que pensam, o Gessel, vamos fazer um Gessel para dali sair uma igreja. O que é meio difícil, porque o Gessel, quando chega em 12 ou 15, tem que multiplicar. Então, como você vai de um Gessel? Na verdade, os Gessels vão se multiplicando, vão crescendo, e, obviamente, chega um ponto em que, numa reunião de celebração de domingo, uma reunião de celebração no templo, não haverá espaço, porque haverá muita gente. Então, aí sim, abre-se um novo templo e dali inicia-se uma congregação que virá a ser uma nova igreja. Fechando parênteses apenas para explicar que a importância do Gessel como pequeno grupo para a edificação, para a preparação, capacitação dos membros da igreja, porque aqui esse grupo de 12, os 12 apóstolos, eles foram discipulados por Jesus, ensinados por Jesus, preparados e capacitados e enviados, como nós vimos aqui. Então, podemos assim dizer que a igreja começou, a história da igreja começou com um pequeno grupo, que foi se expandindo, que foi crescendo. E como eu disse a priori, o projeto de Jesus não era criar um clube fechado, mas sim um exército poderoso, em movimento para a colheita, para ter uma colheita abundante. Então, o início pequeno para uma expansão gigante. O reino de Deus, queridos, ele opera na lógica do crescimento orgânico. O crescimento orgânico significa que o que faz com que a igreja do Senhor cresça não são as estratégias humanas, as estratégias de marketing humano. O que faz com que a igreja cresça, uma vez que o crescimento é orgânico, é o envolvimento de cada membro desse corpo, que é a igreja, na propagação e na expansão do reino. Então, Jesus aqui chama 12, é o seu círculo íntimo. O trabalho começa de forma concentrada, a igreja nasce pequena, fundamentada no discipulado profundo e racional. É o que nós fazemos no Gessel, um discipulado profundo e racional, aonde a pregação que foi realizada, feita no templo, na igreja, ela é difundida, ela é analisada, trabalhada junto com aquele pequeno grupo que ali se encontra. Então, assim nasceu a igreja, e o crescimento, apenas um capítulo depois, como nós lemos aqui,
Em Lucas 10, Jesus designa outros 70, em algumas versões 72, e os envia de 2 em 2. A missão se expande, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso nos mostra que a missão, ela não é uma exclusividade da liderança, mas o chamado de toda a igreja. Os 70 representam todos os discípulos em geral, representam a igreja de forma geral. Então, aqui nós vamos ver que Jesus, ele não apenas chamou e enviou esses discípulos, mas ele também determinou a cultura e a postura que deveriam ter. Começamos a ver que aqui ele trabalha a vulnerabilidade e a paz. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Lucas 10, versículo 3. A igreja, queridos, ela não avança pela força bruta, ela não utiliza armas humanas, mas sim pela autoridade mansa, pela autoridade movida pelo Espírito Santo. Eles deveriam ser portadores de paz, curando enfermos e anunciando que o reino havia chegado. Então, nós temos 2 pontos aqui. Primeiro, a vulnerabilidade e paz. E segundo, foco e urgência. A instrução para não saudar ninguém pelo caminho não era um apelo à falta de educação, mas à urgência. A missão, ela exige foco e não há tempo para distrações quando vidas estão em jogo. Por que nós estamos discorrendo nesta mensagem e o que é que a palavra de Deus, que o Espírito quer falar conosco nessa noite? É que assim como o Senhor, ele começou com aqueles 12, designou e enviou, e os capacitou e deu a eles autoridade, assim como ele deu autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermo, assim como ele chamou os 70, e da mesma forma, lhes deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que simboliza toda a força demoníaca, todo o poder do mal, e deu-lhes autoridade para curar enfermos. Eu quero lhes dizer, começou com 12, foi para 70 e hoje está aqui. Então eu quero dizer que a continuidade desta missão, ela se encontra aqui, hoje e agora. 12 discípulos, 70, e vamos direcionar aqui na nossa igreja. Quantos discípulos do Senhor Jesus temos aqui? Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus e pode dar um glória a Deus? Então, a missão que Jesus designou aos 12 e aos 70 é a missão que ele designa a nós. Assim como ele capacitou aqueles 12, aqueles 70 ele capacita a nós também. E não é uma missão exclusiva de uma liderança, é uma missão que é dada a todos os discípulos. Pois eu quero dizer a você, que você não está aqui para assistir culto. Você não é membro desta igreja apenas para receber bênçãos. Se assim você pensar, lamento dizer que você está pensando fora da curva, está pensando, aliás, fora do foco. Porque não é essa a missão da igreja, e nem esse o posicionamento dos discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, usando aqui, né? Tanto para homem como mulher, se você é um discípulo de Jesus, então você tem que se enquadrar dentro daquilo que ele designou. É a missão da igreja. A nossa missão não é ser religiosos. A nossa missão não é apenas vir buscar as bênçãos. A nossa missão é se posicionar como discípulo do Senhor e responder ao seu chamado
porque Ele chama, Ele te chamou, todos aqui são chamados, Ele vocacionou, todos são vocacionados, Ele capacitou, todos são capacitados. Quero lhes dizer que não há um só membro do corpo de Cristo que não esteja capacitado pelo Espírito Santo para realizar a obra designada, que começou com 12, 70 e se expandiu e chegou até aqui, chegou até nós. Quando se olha para a igreja, o que é que você vê? Você vê homens e mulheres posicionados diante do Senhor, com autoridade, usando a autoridade e o poder delegado pelo Senhor a cada um. Você vê isso? Quando olhamos uns para os outros, nós vemos isso. Você se olha e se vê assim, como um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus, membro do corpo de Cristo, portador do Espírito Santo que habita em você, revestido de autoridade, porque autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, autoridade para derrotar, destruir todas as obras das trevas, foi dado aos 12, foi dado aos 70, foi dado à igreja, é dado a você. O que nós precisamos é nos posicionar. Por quê? Alguns tópicos interessantes. Jesus falou assim, olha, não leve alforge, não se preocupe com a sua subsistência, não se preocupe. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa, quando você se posiciona e entende o que é ser membro do corpo de Cristo, e o que é que Ele espera de você, e se coloca diante dEle e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu vou dizer para você, Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar da sua família. Afinal, como nós lemos aqui, Ele disse, olha, não leve o necessário. Por que Ele diz isso? Porque Ele supre a necessidade de todos quantos se posicionam e se colocam a serviço do reino. Você crê nisso? É por isso que nós vamos ver a capacitação e a provisão do mestre. Ele não chama como todo mundo, o jargão que muitos usam, né? Ele não chama capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Ele não está te chamando para uma obra sem que você tenha capacidade para realizá-la. Não, Ele chama e Ele capacita. O poder da capacitação, tanto em Lucas 9 quanto em Lucas 10, o envio é acompanhado de transferência de poder. Ele lhes dá poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermos. Você crê que você pode se colocar diante dele e realizar isso? É orar, é crer, é colocar a fé em ação, não uma fé subjetiva, mas uma fé centrada na palavra, porque afinal, quem enviou e capacitou, Ele não mente, Ele é o Senhor, e Ele lhes dá autoridade. Então aqui, o envio, ele é acompanhado de poder, que é transferido pelo Senhor, e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, como está em Lucas 10, 19. Uma obra sobrenatural exige poder sobrenatural. O poder que repousa sobre nós
não é o poder do nosso braço, do nosso conhecimento, da nossa graduação. É o poder sobrenatural da presença do Espírito Santo em nós, da autoridade delegada pelo Senhor Jesus. Use essa autoridade contra demônios, autoridade para expulsá-los, para derrotá-los. Eis que vos dou poder sobre todos os demônios, querido. Um membro do corpo de Cristo, crente em Jesus Cristo, ele não foge do diabo, ele não teme. Primeiro, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E segundo, quando você se submete debaixo das potentes mãos de Deus, quando você se posiciona e você diz, eis-me aqui, você usa essa autoridade, o diabo foge de você. Na verdade, o que o diabo teme são crentes que têm conhecimento do poder do qual foi revestido e o usa. Não podemos ser um bando de homens e mulheres que correm do diabo, assim como ele corre da cruz, com medo, apavorado. Queridos, devemos nos posicionar como igreja, olhar para esse mundo, olhar para esta cidade, e na autoridade que há no nome de Jesus, do qual fomos revestidos, fazer com que toda operação do mal caia por terra. Ao entrar na sua casa, declarar, a minha casa é do Senhor, aqui não entra demônio, aqui não entra maldição, aqui não entra feitiçaria, aqui não entra, porque na minha casa, na tenda daqueles que servem o Senhor, não entra encantamento. Mesmo porque, a quem temeremos? A quem temeremos? Se em nós habita o Todo-Poderoso, de quem eu vou ter medo? O Todo-Poderoso mora em mim, o Espírito Santo habita em mim, aonde eu estiver, Ele está aqui dentro, e eu vou ter medo de quê? Não temeremos mal algum. Sabe por quê? Porque Ele está aqui e Ele nos reveste de autoridade. Na verdade, me perdoe, mas no tema da mensagem é uma exortação para que venhamos usar a autoridade que há no nome de Jesus, nos posicionarmos como igreja e vermos que a história da igreja, que começou com 12 e se expandiu chegando até aqui, é uma história de vitória, é uma história marcada assim, muitos mártires, mas querido, quando eu olho a história da igreja e vejo os mártires, eu não vejo nenhum mártir gritando apavorado e pedindo clemência. Eu não vejo nenhum mártir querendo fugir do martírio, mas eu vejo homens e mulheres que encaram seus algozes com coragem, com autoridade. Você sabe por quê? Eu creio, não sei você, mas no momento crucial, naquele momento em que nós estamos diante do perigo e estamos ali em nome de Jesus, revestido da autoridade do Senhor, nós somos envolvidos por um poder tão grande que nos tira todo medo. Nós podemos, debaixo desta autoridade, desse revestimento de poder, nós enfrentamos leões, nós enfrentamos o fogo, nós enfrentamos aquilo que vier, porque o poder de Deus nos envolve e nos dá esta segurança e autoridade. Isso que o Senhor quer, que cada um de nós venhamos a tomar posse. Então o poder para curar doenças. Amados, você pode orar por um enfermo. Eu digo para você uma coisa. Ser discípulo de Jesus, você está conectado com Ele, claro. E a conexão com Ele é através da oração,
através da palavra. O jejum é para nosso fortalecimento. Um paradoxo, né? Você faz abstenção de alimento, o que naturalmente enfraqueceria o seu organismo, mas, no entanto, esta abstenção, que é feita com conhecimento, que é feito, sabe, com propósito, debaixo da direção do Espírito, essa abstenção, ela te fortalece, ela te renova, porque não é você quem vai operar o sobrenatural, é o Espírito de Deus através de você. Então, esta conexão te capacita. Claro, nem todas as pessoas que foram até Jesus foram curadas da mesma forma. Há aquelas pessoas, até mesmo há quem continuou, até mesmo enfermo. O Senhor, mas Ele tem um propósito para tudo, mas esse propósito Ele te revela. Esse propósito Ele te revela. Nós temos lá Timóteo. Timóteo tinha um problema estomacal e foi orientado a tomar não somente água, mas também o vinho, o suco de uva, devido a isso. Há quem diga que o próprio Paulo, o espinho na carne, era uma enfermidade, e quando fazemos uma análise da palavra de Deus, nós chegamos também a essa conclusão. Mas Deus tinha um propósito nisso. Era para que a graça dele prevalecesse sobre a vida dele. Mas o Senhor Ele te revela. Você tem autoridade para orar por enfermos. Você tem autoridade para expulsar demônios. Não sejamos como muitos dos nossos irmãos, que por não ter esse entendimento da palavra, diante de uma pessoa endemoniada, sai apavorado correndo. Se não tem um presbítero, um pastor por perto, como é que fica a situação? Aquela pessoa vai ficar escrava lá do demônio? Não, queridos. Nessa mensagem eu quero te dizer que você tem autoridade espiritual, que você tem o Espírito Santo em você, que você tem autoridade para olhar nos olhos e falar: sai, eu te expulso em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Um discípulo de Jesus não é simplesmente, eu aceitei, estou aqui. Não, o discípulo de Jesus, ele se prepara, ele ora, ele medita na palavra, e ele tem entendimento. Nós estamos falando isso, eu sinto que o Espírito Santo nos impulsiona a falar isso, porque muitas vezes nós vemos em muitos lugares, igrejas, onde as pessoas vão e elas não têm noção da representatividade delas, o que elas representam nesse cenário e nesse mundo. Muitas se posicionam apenas como religiosos e por isso trocam de religião como trocam de roupa. Ou talvez até saem de um lugar para outro por qualquer motivo, porque não tem um conhecimento estrutural do que é ser membro do corpo de Cristo, discípulo de Jesus, nascido de novo, nascido pela água e pelo Espírito, revestido de autoridade e poder. E é isso que o Senhor quer nos conscientizar através da sua palavra. Então, primeiro tópico, poder. O Senhor te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Você crê nisso? Serpentes e escorpiões representam todo o poder das trevas. Além do poder vem a provisão, que é o sustento. Jesus os proíbe de levar bolsa, alforje, sandálias. Por quê? Para ensinar dependência. Temos que aprender a ser dependentes do Senhor. Por que nos apavorar com o amanhã? Por que tanta incidência nesse tempo de pessoas com ansiedade? Por que tanta ansiedade? O que é ansiedade? Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, pois como Ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, Ele cuida de nós. Dependência.
Você crê que o seu amanhã está na mão do Senhor? Você crê que o problema que você está pensando em resolver essa semana, que você colocar nas mãos do Senhor e confiar nele, Ele vai te dar sabedoria, vai te capacitar para solucioná-lo? Você crê nisso? É necessário, irmãos, viver essa dependência do Senhor. A missão, ela é sustentada pelo dono da missão. A partir do momento que você passa a ser membro do corpo de Cristo, passa a ser igreja, você passa a ter uma missão. Ora, sabe que é outra coisa também que muitas vezes o Espírito nos mostra? Que muitas vezes o crente ele se posiciona, ele vai, participa dos cultos, e alguns até erroneamente diz que foi assistir o culto, e até critica o culto, mas devemos entender que nós não viemos aqui assistir culto, nós viemos aqui cultuar. A única pessoa que pode chegar aqui e falar eu gostei ou não gostei, é o alvo da adoração, que é o Senhor Jesus. Então, nós viemos aqui para adorar, para cultuar, para celebrar. Esse é o nosso posicionamento, não como religiosos, críticos, que critica quem canta, critica quem fala, critica. Não, nós viemos aqui para adorar, nos posicionar e dizer, aqui, Senhor, estou, usa-me, Senhor. Ser preparados através da palavra, fortalecidos pelo Espírito, para termos uma vida cristã, frutífera, vitoriosa, precisamos nos posicionar como filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, e entender, eu fui chamado, capacitado e enviado. Eu não vim aqui apenas para assistir culto, eu vim aqui para estar preparado, lapidado, alimentado, para lá fora, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, aonde eu estiver, eu seja uma autoridade do Senhor naquele lugar. É para isso que nós somos chamados, e para isso, o dono da missão, ele provê o nosso sustento. Quem se envolve com o reino, você se envolve com o reino, melhor dizendo, você se envolve com o reino, e Deus se envolve com as tuas causas, com seus problemas. Para isso, partindo para aqui o encerramento, nós somos capacitados com os dons espirituais. Os dons espirituais. Irmãos, os dons espirituais são dádivas imerecidas para a obra. Talentos são inatos. Nascemos com talento. Todos têm um talento. Ele é inato. Talvez um talento para ensinar, um talento para cantar, um talento para tocar. É talento. E o que são os dons? Os dons é o azeite que desce dos céus. E muitas vezes esse azeite vem e envolve o talento. Unge, capacita. Os dons são sobrenaturais, são dádivas imerecidas. Por isso a palavra dom, capacitação sobrenatural, para que nós possamos estar revestidos de poder e autoridade para lutar contra as obras do mal, para cumprirmos a missão do Senhor. Os dons não são para ser usado como medalha de honra, mas sim para edificar o corpo de Cristo e alcançar os perdidos. Quando você pega, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, né, não sendo redundante, o dom de ensinar. Ensinar também é um talento. Tem aqueles que têm talento para ser professor. E aonde entra o dom? O dom, ele capacita para que você veja, para que as suas vistas, sua visão espiritual se abra, e você veja e enxergue aquilo que todos estão olhando e não estão entendendo. É uma capacitação sobrenatural. Desvenda-se o véu, abre-se os céus, e a sabedoria jorra. Sabedoria
ela é mais do que conhecimento, porque muitos têm conhecimento, mas não têm sabedoria. A sabedoria é a capacitação sobrenatural para usar o conhecimento que você vai e obtém. O músico é talento. E aonde entra o dom? A capacidade dele tocar e louvar ao Senhor, dedos consagrados, vozes consagradas, instrumentos consagrados, e aí não é apenas um cântico, uma canção, mas é um louvor. Esse louvor, ele vem revestido de autoridade, porque muita cura, muitos demônios, eles são expulsos no meio dos louvores. Ele não resiste a um louvor entoado por uma voz, uma garganta, uma voz santa, por dedos que dedilham uma guitarra, ou um violão, ou um teclado santo, porque vem revestido de autoridade espiritual. Mas tem a diversidade de dons. O dom de falar em línguas, o dom de interpretação, o dom de revelação, há os dons ministeriais. Uns são chamados para doutores, outros são chamados para pastores e mestres, e outros são chamados para evangelistas. O dom é distribuído pelo Espírito Santo. Dom não se compra, dom não se faz nada para receber, a não ser se posicionar e dizer: Senhor, eu quero, eu estou aqui. Usa-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Então, os dons são ferramentas que o Senhor nos concede para que nós possamos realizar a obra do Senhor. E aí vem a alegria. Os discípulos voltaram, alegres, maravilhados, Lucas 10, 17. Que até, olha, ao teu nome, Senhor, até os demônios se nos submetem. Aí Jesus diz: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O dom é ferramenta, a salvação é a verdadeira essência. Mas cuidado, talvez você tenha sido chamado para uma missão e você tenha negligenciado. Talvez você, muitas vezes, convidado para uma missão e diz: não, chame outro. Então eu te levo até a parábola daquele servo que recebeu o talento e o enterrou. Um recebeu 10, multiplicou, outro recebeu 5, multiplicou, esse recebeu 1 e o enterrou. É o pecado da negligência. O que vier às tuas mãos para fazer, vindo da parte do Senhor, diga: eis-me aqui. Eu não sou capacitado, nem eu. Mas é o Senhor que me capacita, é o Senhor que capacita o pastor Miquel, o pastor Renato, é o Senhor. Se fosse mesmo por nós mesmos, nem estaríamos aqui. Mas é o Senhor que capacita, que Ele chama e capacita. Então, se o Senhor te chamar para uma missão, não negligencie, porque isso é pecado. Lembre-se desse servo inútil, que o Senhor chegou até ele enterrou o talento, e o Senhor tirou e disse: até o que tem será tirado. Tirou dele e deu para o outro. Não negligencie. Nós já vimos muitas pessoas negligenciarem. Pessoas que Deus chama, Deus capacita, mas fica aí escondidinho. Não faça isso. Se for chamado, coloque-se à disposição do Senhor. A negligência no reino de Deus, ela não é vista como um erro inofensivo, mas como rebeldia. Como rebeldia. O servo negligente foi chamado de mau e negligente. Se os 70 tivessem ficado na Galileia discutindo teologia, em vez de ir pelas aldeias, a obra não teria sido feita. Se eles tivessem apenas reunido ali: não, vamos ficar aqui, vamos louvar, adorar aqui, a obra não teria sido realizada. Nós temos nosso momento de celebração e adoração, mas nós temos o nosso momento de ação. E aonde é esse momento? Seu ambiente de trabalho, sua casa, seus vizinhos, seus amigos. Esse é o ambiente. Nós somos enviados, não precisa ser enviado para a Índia, para a China, para a Coreia,
você é enviado aqui para o teu trabalho, você, aonde você estiver, você está em missão. Sempre haverá alguém que vai precisar da palavra, sempre vai ter alguém em que o Senhor te direcionará para alcançar aquela vida. Essa missão, ela é de todos nós. Então, encerrando a mensagem, a igreja começou com 12, expandiu para 70, depois alcançou 3.000 no Pentecostes, e hoje somos bilhões. Mas a lógica continua a mesma. Nós somos a continuação da missão de Lucas 10. Você tem dons, você tem uma missão, e o mestre irá providenciar tudo o que você precisar. O que você fará com o talento que Deus colocou em suas mãos? Então, que o Senhor nos encontre trabalhando, usando nossos dons com ousadia, até o dia em que prestaremos contas. E todos nós vamos prestar contas. É por isso que tem lá o Tribunal de Cristo, aonde nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós fizemos. E receberemos galardões. Por que tem os galardões? Porque está preparado, porque nós temos uma missão, e essa missão tem que ser realizada. Não é só por pastor Miqueias, por mim, pastor Renato, não, é por todo membro do corpo de Cristo, seja você pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, ancião, o chamado é para todos. Amém? Essa é a nossa missão. Você está revestido de autoridade e poder. Deus irá te sustentar, providenciar todo o seu sustento. Deus te capacitou para isso. Autoridade para destruir as obras das trevas, autoridade para curar enfermos, autoridade para levar a palavra e desfazer toda a operação do erro que o maligno tem provocado. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos posicionar. Nesse momento, gostaria que você orasse para que o Senhor abrisse o seu entendimento, te fortalecesse e te mostrasse qual é a missão que Ele quer que você realize. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui como igreja nós estamos. Senhor, nós temos muitas almas para alcançar. Senhor, há muitos enfermos a serem curados, há muitos que precisam ser libertos das obras das trevas. E a tua igreja, que começou com 12, 70, 3.000 e hoje soma bilhões, a tua igreja aqui, Mananciais, ela tem uma missão, ela é revestida de autoridade e poder para poder desfazer as obras das trevas. Capacite cada um, do menor ao maior, todos, ó Pai, para que possam ter, Senhor Deus amado, a capacitação necessária para realizar a Tua obra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.